Depois do atentado em Brasília, crescem as reações contrárias à proposta de anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro do ano passado. O nosso entrevistado é o cientista político Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco Advice. Mais uma vez, Cristiano, obrigado pela sua gentileza. Bem-vindo e boa noite. Boa noite, Thiago. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Bom, Cristiano, eu queria começar perguntando para você, um cientista político que há anos atua, inclusive acompanhando as notícias do Congresso Nacional especificamente e também dos demais poderes. Passadas 48 horas do ataque que tivemos na quarta-feira, como é que a política brasileira reflete mais uma vez um caso como esse, envolvendo os poderes, ameaças e tudo mais? Bom, Thiago, a gente vê reações diversas aí, né? A primeira questão foi, sem dúvida nenhuma, o projeto, a crítica ao projeto de anistia, não apenas no Congresso Nacional, como também do Supremo Tribunal Federal, né, em relação a essa questão. E, de fato, já estava complicado a gente ter a tramitação e votação desse projeto. Agora, depois do que aconteceu em Brasília, fica ainda mais difícil essa agenda, né? E outro ponto é que a gente viu, já fala especialmente do ministro Alexandre de Moraes, falando que isso o que aconteceu na semana passada, ele tem como origem também a questão do que aconteceu no dia 8 de janeiro, e na semana que vem a gente vai ver a Polícia Federal concluindo o inquérito sobre a questão de tentativa de golpe de Estado no país, até o evento que aconteceu de 8 de janeiro. Então, esse inquérito também, a consequência é deixar a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro mais complicada do ponto de vista jurídico. Então, a gente tem aí consequências políticas, que é a questão do projeto de anistia, e também consequências jurídicas, com implicação até no cenário de 2026 da eleição presidencial. Cristiano Noronha, vou chamar os nossos comentaristas Dora Kramer e Cristiano Vilela. Dora Kramer, a próxima pergunta. Boa noite, Cristiano. Olha só, esse episódio, eu queria a sua visão sobre o reflexo desse episódio que aconteceu na Praça dos Três Poderes sobre a agenda da direita, além do projeto de anistia, né? Porque, evidentemente, me parece que a direita, o pessoal fortalecido, não vai ficar parado, vai ter uma contraofensiva. Você tem ouvido qualquer coisa nesse sentido? Olha, a direita ainda está tentando, vamos dizer assim, digerir tudo o que aconteceu e ver as implicações, né, Dora? E o ponto também é que o próprio Congresso Nacional, ele tem já uma agenda, pelo menos até o final do ano, muito bem estabelecida. É a questão da reforma tributária, a questão da LDO, os próprios cortes de gastos. Então, a agenda do Congresso está dominada por isso. Eu não acredito, Dora, que nesse momento a oposição consiga emplacar outra agenda diferente da questão do ajuste fiscal e dessa pauta que eu mencionei. Mesmo aquela pauta, Dora, que a gente via, né, que era uma reação ao Congresso Nacional em relação ao Supremo Tribunal Federal, essa pauta também deve ter, muito provavelmente, deve ser paralisada, né? Ela não deve avançar, né? Então, a direita está bastante limitada em apresentar uma pauta, e a pauta, pelo menos até o final do ano, ela está muito mais concentrada nesses temas que eu falei. Vale dizer que também é uma grande prioridade dos parlamentares de resolver justamente a questão dos projetos, das emendas parlamentares, né, que estão suspensos o pagamento dessas emendas por decisão do Supremo Tribunal Federal. Cristiano Vilela, próxima pergunta. Cristiano, boa noite. Cristiano, com relação ao resultado eleitoral que nós tivemos, de uma forma geral, em 2024, com uma certa vitória, um protagonismo do setor da direita e do centro político, na sua visão,
Isso pode ter alguma implicação estrategicamente para a direita, no sentido de uma modulação maior do seu discurso ao longo desse período até as eleições de 2026 e, eventualmente, episódios como esse ocorrido essa semana podem, de alguma forma, fazer com que essa modulação acabe não conseguindo ser, eventualmente, construída ao longo desse período? Olha, Cristiano, o seguinte, a oposição, né, a direita, ela tem mostrado alguma dificuldade vamos dizer assim, modular esse discurso, modular a narrativa para atrair o eleitorado de centro. Aparentemente, parece que o governo, o presidente Lula, tem mais essa disposição. E a gente pode ver isso com o que está acontecendo na sucessão da Câmara e do Senado. O que o governo está fazendo? Apoiando aqueles candidatos que o Congresso Nacional está decidindo. O que o governo está prometendo? Reforma ministerial para garantir e ampliar a participação desses partidos de centro no governo. Então, parece que o governo está caminhando mais nessa direção e, nesse momento, tem mais a oferecer cargos, por exemplo, e apoio nessa eleição, e a oposição apenas o discurso, né? Então, eu acredito que, nesse momento, a oposição, a direita, ela está com mais dificuldade de aglutinar esse centro. E um outro problema interno, Cristiano, é a questão da unidade. A gente vê esse campo também dividido. A gente viu uma disputa forte, por exemplo, entre Caiado, que é uma alternativa do União Brasil à presidência da República, e, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro também. Ô Cristiano, em relação ao corte de gastos do governo, né? A gente vê essa novela que não chega a um desfecho, possivelmente na semana que vem o ministro Fernando Haddad já fala em alguma possibilidade de cortes, fazendo algumas projeções para o ano que vem. Eu queria te perguntar o seguinte, o que mais emperra em relação ao governo Lula para cortar gastos? Bom, em primeiro lugar, é a resistência do próprio governo. A gente vê o governo tendo que convencer o próprio governo da necessidade do ajuste. A gente viu até ministro do próprio presidente meio que encurralando o presidente da República, dizendo que se tomar essa medida é porque eu serei demitido, ou seja, pedindo uma demissão, mandando um recado ali muito forte. O segundo ponto é que o Lula, ele ele acabou tentando, vamos dizer assim, socializar a conta, né? Então, não deixar apenas, segundo ele, para parte mais baixa, na camada mais baixa da população, mas diluir um pouco, e daí incluindo, por exemplo, a questão dos militares, fala-se até na taxação de grandes fortunas, que não vai ser fácil. Aliás, recentemente a Câmara dos Deputados rejeitou uma tentativa do PSOL de aprovar esse tipo de medida. Então, essa busca de alternativas também por parte do governo acabou atrasando. E o último aspecto aí, Thiago, foi a questão do próprio presidente Lula também de querer confrontar o mercado, né, e ganhar um pouco, talvez, na questão da narrativa de dizer que não estava fazendo isso para agradar ao mercado, né? E que o governo também tem seu próprio timing e precisa digerir isso internamente. Então, Lula gosta de estimular um pouco essas discussões internas e foi isso que ele fez nas últimas semanas. Mas a expectativa, Thiago, é que, de fato, da próxima semana não passe. Dona Kramer, quer fazer mais uma pergunta? Menino, não, acho que não, Cristiano, estou satisfeita, mas espera aí, não, quero sim, vai. Por claro, favor. Nunca. Olha só, quando eu te falei agenda da direita, Cristiano, não era exatamente a agenda do Congresso, eu acho que eu me expressei mal. Não é bem agenda, os movimentos da direita, a maneira de atuação da direita, porque eu fico em dúvida, porque está sendo interpretado que esse episódio é um golpe que pode ser um golpe fatal, né, na direita, se desferir aquele golpe mortal. Eu tenho dúvida, porque esse pessoal, embora esteja dividido, como você diz, está fortalecido, tá certo? E é a maioria no Congresso, tá certo? Foi nesse sentido que eu perguntei, não é cedo para a esquerda comemorar, digamos assim, esse baque na direita?
É muito cedo, obviamente, Dora, que isso é uma das batalhas numa guerra que é longa, vamos dizer assim, até 2026 vão surgir várias, né? E vale a pena explorar efetivamente, o lado que tem uma notícia boa, explora isso, e é isso que a esquerda, nesse momento, está fazendo. Então, e construindo uma narrativa, né? Mas acaba, de fato, muito cedo, porque a gente está longe, pode haver vários acontecimentos até a eleição que podem mudar, vamos dizer assim, a própria direita pode se unir e eventualmente percebendo aí essa necessidade de união por conta do fortalecimento eventual do governo, né, precisa se unir para eventualmente chegar mais forte na eleição. Então, está cedo, mas eu entendo que faz parte dessas batalhas que serão muitas até o ano da eleição. Cristiano Noronha, cientista político, vice-presidente da Arco Advice, muito obrigado mais uma vez por atender a Jovem Pan. Excelente fim de semana, até a próxima. Para vocês também, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigado.